Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Sempre e de novo, na alegria do amor de Jesus Cristo. Aliás, nesta segunda hora do tempo santo da Páscoa, é a palavra que vai percorrendo o dia a dia desta semana, quando a liturgia nos convida a participar deste encontro, desta conversa, deste diálogo, desta catequese que Jesus deixa plenamente em aberto diante de Nicodemos. É o amor de Deus que está na base, por dentro, acima e por cima de toda a realidade da nossa vida. Por isso, sempre agradecidos, de um modo contemplativo diante desta verdade e desta realidade de Deus, nos recolhemos em silêncio para pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, de todo este nosso olhar de amor que nos falta tantas vezes perante a realidade da vida. E por isso nos confiamos à bondade de Deus, ao seu perdão, para nos reconciliarmos com Ele, conosco e com os outros. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restaurastes a dignidade da natureza humana e lhe destes a nova esperança da ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que anualmente celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecidos contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo, a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com o seu grupo. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisar. Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, veio alguém comunicar-lhes: Os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinham receio de ser apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor.
Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Enaltecei comigo o Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Já pela terceira vez, ao longo desta semana, somos convidados a participar nesta catequese que Jesus deixa clara nesta conversa com Nicodemos e que ocupa praticamente a primeira metade deste capítulo 3 no Evangelho de Cristo segundo São João. Hoje, Jesus deixa diante de Nicodemos, como diante de cada um de nós, a verdade suprema da nossa fé. É o amor de Deus. E esse amor de Deus não é um amor abstrato, não é um amor, poderíamos dizer, genérico, assim como que a pairar nas partículas do ar que nós respiramos. O amor de Deus não é um amor teórico, não é um amor meramente doutrinal, que nós possamos conhecer pelo estudo apenas, ou então por uma reflexão que poderia correr o risco de não conseguirmos alcançar plenamente todas as vertentes que o mistério de Deus encerra em si mesmo. É um amor concreto, é um amor real, toca a nossa vida em cada momento que a nossa vida leva e comporta, seja momento de lágrimas e de dor, seja momento de gargalhadas, de euforia, de felicidade. O amor de Deus está aí, sempre, a tocar a realidade da nossa vida. Não propriamente a pairar no ar ou sobre as nuvens, mas a tocar, repito, esta verdade, esta realidade de vida de cada um de nós.
Dizia Jesus, precisamente, a Nicodemos, hoje, que é um amor levado ao extremo. Não é um amor apenas sentimental. Não. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. E esta entrega do Filho único de Deus tem um objetivo, para que quem acredite nele como Filho de Deus não pereça, não morra, mas seja salvo, mas tenha a vida e a vida eterna. Por isto, Deus entregou o seu próprio Filho, para que não pereçamos, para que tenhamos a vida. E então, Jesus avança. Deus não nos procura para nos condenar. Tantas vezes julgamos isso. E por isso nos escondemos dele, com todas as razões que abrem sempre uma oportunidade de esconderijo aqui, ali ou acolá, nos múltiplos recantos da vida. Deus procura-nos para nos salvar, sempre. É esse o objetivo que Deus coloca neste pôr-se a caminho em direção a cada um de nós. No entanto, ficou claro neste diálogo de Jesus com Nicodemos. Tudo depende de nós. Tudo depende do uso da nossa liberdade. É que a luz veio ao mundo. Isto expressa a vontade de Deus. A luz veio ao mundo. Mas nós amamos mais as trevas do que a luz. Preferimos mais as trevas do que a luz. E Jesus diz porquê? Porque as nossas obras são más. E são más porque tocadas pelo egoísmo, por este desejo de querer cada um só para si, de querer cada um à sua maneira, de querer cada um no painel dos seus interesses e das suas conveniências. Mas como nos custa reconhecer isto? Como nos custa aceitar isto? Precisamente porque passamos a vida a acharmos-nos os melhores, os que temos a razão, os que estamos cheios de razão, perante isto e aquilo. E quando na vida nós passamos o tempo a achar que somos realmente os melhores, os únicos, aqueles sobre os quais paira toda a verdade, como é difícil reconhecer que há que assumir todo um itinerário de conversão e que é a palavra de Deus quem nos pode sempre ajudar, porque ela traz consigo a força, a luz de Deus. E se nós nos afastamos da palavra de Deus, portadora da luz, da verdade, da alegria, do amor, da esperança e da certeza da presença de Deus, fica-nos o medo. Medo esse até porque sabemos que a palavra que Deus nos dá corrige-nos. Nem sempre nos dá razão. Muitas vezes nos dirá: vais mal, não é por aí, tens de voltar atrás. Não voltes para esse lado. Vai antes por aquele. Mas aí não está o caminho largo, está o mais estreito, não está o mais fácil, está o mais difícil. Não te importes. Não queiras só a porta larga por onde passa tudo. Não, Jesus é a porta estreita, por onde só passa aquilo que deve passar, em ordem ao bem maior e à felicidade plena. E cá estávamos nós, na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Pedro e os restantes apóstolos são perseguidos, são colocados na prisão, inclusivamente, precisamente porque anunciavam a palavra centrada na pessoa de Jesus. E essa palavra centrada na pessoa de Jesus
curava, libertava, alegrava, fazia aumentar, inclusive, o número dos crentes na comunidade primitiva de Jerusalém. Então, os chefes não descansaram enquanto não mandaram prender os apóstolos. Bonito aquele dizer de São Lucas, era noite. Era de noite, quando o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, libertou-os, mas não para irem comer e beber, fazer férias, passear ou divertirem-se. Libertou-os para que fossem anunciar, inclusive no templo, essa palavra que salva, essa palavra que liberta. O que o anjo do Senhor lhes pede é que não se calem, que não tenham medo das consequências, que continuem a ensinar. E nós sabemos que a força da palavra de Deus não ficou confinada ao passado. No hoje da nossa vida, ela continua a abrir as cadeias onde nos deixamos encerrar, tantas e tantas vezes, por medo, por vergonha, por comodismo. A palavra do Senhor continua a libertar-nos, continua a enxugar as nossas lágrimas e a dar sentido à nossa alegria e aos nossos sorrisos. A palavra do Senhor trá-lo a Ele, ao Senhor, ao encontro de cada um de nós, ainda que Ele saiba que nos vai encontrar tristes, medrosos, doentes ou encarcerados nos nossos complexos, nas nossas manias, nas nossas rotinas, em tudo aquilo que nos escraviza. E porque tudo isso está de certo em cada um de nós, percorre os tempos e os lugares múltiplos do mundo, a palavra do Senhor continua a trazer-nos força, luz, continua a falar-nos de perdão e de vida, continua a sagradar-nos o amor de Deus, que é real, é efetivo, é verdadeiro, continua a querer tocar a nossa vida, assim nós o deixemos e assim nós o queiramos. Por isso é que rezamos aquele Salmo 33, que expressão tão bonita. A toda a hora eu bendirei o Senhor. É aquilo que eu hei de querer fazer em cada dia da minha vida e em cada hora do meu dia. É a toda a hora eu bendizer a Deus, eu louvá-lo. É eu querer que o seu louvor esteja sempre nos meus lábios e na minha boca. Lá dizia o Salmo que ao gloriar-me, eu me glorie única e exclusivamente no Senhor, porque é Ele quem verdadeiramente me alegra. Que com esta proposta do Salmo 33 possamos recolher-nos em silêncio e em oração neste lugar ao longo dos séculos, votado à contemplação do rosto e do perfil de vida de Nossa Senhora. Dela dimana todo este conteúdo do Salmo, louvar e bendizer a Deus todos os dias e gloriar-se única e exclusivamente nele.
Apresentemos ao Senhor a nossa oração nesta tarde. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja a quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo e pelos adultos que acreditam nele e o adoram, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos fiéis que acreditam em Jesus, o dom do Pai, e pelos que o seguem como a luz do mundo, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo, foram nossos familiares, nossos amigos, hoje concretamente Joaquim José da Silva Barraca, Serafim Gaspar Lopes, António Manuel Botas de Matos, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, fazei que a luz do Salvador nos liberte das trevas que tantas vezes rodeiam a nossa vida. É o que vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever e salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra
e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo com muita alegria a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos este tempo santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente vos pedimos, Pai Santo, santificai este pão e este vinho, derramai sobre estes dons o vosso Santo Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando nós no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, os que adormeceram na esperança da ressurreição, quantos na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Lembramos hoje, de um modo particular, Joaquim José da Silva Barraca, Serafim Gaspar Lopes, António Manuel Botas de Matos. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Somos a vossa família, aqui reunida à volta do altar. Dai-nos a graça e a alegria de participarmos na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Alegria, Nossa Senhora da Conceição, Estrela do Mar, os bem-aventurados apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, São Mamede, todos os santos, quantos desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz, nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos, e dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma santa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.